Procurador da República, coordenador do Grupo de Trabalho do Criptativo do Ministério Público Federal, ele que coordena o primeiro MBA em criptativos e blockchain do Brasil, que tem a honra, inclusive, de participar. É mestre em Direito e mestrando em blockchain, certificado em blockchain pelo INIT e NDFI, Finanças Descentralizada, pela Universidade de Nicósia. Na qualidade de Procurador da República, titulado do Ofício de Combate à Corrupção, além de Vice-Procurador Regional Eleitoral. Foi o primeiro encarregado de proteção de dados pessoais do Ministério Público Federal e participou da primeira venda de bitcoins feita pela Justiça Federal brasileira. Então, não teria autoridade melhor para abordar o painel que trata sobre Brasil e China em uma sociedade global em disrupção. Panorama introdutório sobre tecnologia, inovação, transformação digital e criptoeconomia. Então, com a palavra, o Procurador da República, Alexandre Serra. Bom, obrigado a todos. Conseguem me ver e me ouvir bem? Opa, perfeito, então. Bom, queria agradecer imensamente o convite, tá? E vamos aqui ser bem fiel ao tema. Eu queria trazer para vocês um cenário que me parece ser muito promissor, tá? E aí para profissionais de direito em geral, e ainda ser negligenciado. Vou compartilhar a tela para usar aqui uma apresentaçãozinha de apoio, porque assim a gente vai conseguir superar os tópicos com mais agilidade. Bom. Então vamos lá. Dentro dessa temática, né, de disrupção tecnológica, eu selecionei para conversar com vocês brevemente hoje o tema criptoativos, blockchain e oportunidades, tá? Vou trazer alguns dados, porque dados importam mais do que as minhas opiniões, né? Primeiro de tudo, por que a gente tem que falar sobre isso, então, né? Veja, eu não estou dizendo por que devemos falar sobre isso, estou dizendo por que nós temos que falar sobre isso. Algumas informações. Em 2017, o valor total de mercado desse segmento, que a gente pode chamar de criptoativos, era de 17 bilhões de dólares. Esse era o valor estimado de mercado do segmento criptoativos, há 5 anos atrás. Tá? Agora, esse valor está em 850 bilhões de dólares, um aumento aí de cerca de 50 vezes. Tá? E isso em um cenário onde volta à evidência a afirmação de que isso, na verdade, era uma bolha, ou que é pirâmide financeira, ou que não vai para frente. Então, ainda nesse cenário, a gente tem um crescimento de 50 vezes, não é 50%, 50 vezes, de 2017 para cá. Isso depois de a gente ter passado, em 2021, por um valor de mercado de quase 3 trilhões de dólares. Segundo dado relevante, dentro de um segmento desse setor chamado criptoativos, um desses segmentos é chamado de finanças descentralizadas. Lá em novembro de 2018, dentro desse segmento chamado finanças descentralizadas, tínhamos um total de 34 mil dólares. 34 mil dólares. Esse valor, anteontem, o dado mais recente é de 10 de dezembro, está em 74 bilhões de dólares. Mais uma vez, o nosso topo histórico foi lá na faixa de 300 bilhões de dólares, segundo informação. Terceira informação, um outro segmento desse mercado é o segmento dos chamados tokens não fungíveis, NFTs. Eu não vou falar hoje sobre o que são NFTs, mas tem um dado no mercado que me parece muito relevante. A gente comparar que, há exatos 2 anos atrás, em 9 de dezembro de 2020, o volume negociado por dia na maior plataforma de negociação de NFTs do mundo, que é o OpenSea, era da ordem de 60 mil dólares por dia. E esse valor, anteontem, foi de 5,75 milhões de dólares por dia em uma das plataformas de negociação de NFT. O topo bateu em algo em torno de 100 milhões de dólares dia em negociação. E aí, para que a gente não pense que, Senra, esses daí são dados globais, mundiais, será que o Brasil tem alguma coisa a ver com isso? De acordo com o relatório do AAA, 4,9% dos brasileiros têm criptoativos. Para que isso sirva, né, como parâmetros comparativos, isso é 2 vezes mais o número de CPFs cadastrados na B3. Tá? Em números absolutos, isso lhe dá mais ou menos aí 11 milhões de brasileiros.
Mas e a China, né? Será que a China também tem alguma coisa a ver com essa história toda? E veja, muito ruído que nos chega no Brasil, né, por parte da grande imprensa, o governo chinês baniu o uso de Bitcoin, o governo chinês proibiu o funcionamento de mineradoras. E nesse ponto, eu chamo muito a atenção de vocês para o seguinte fato: nós devemos enxergar oportunidades como profissionais de direito que somos, e não como investidores. Eu não vim aqui para falar para ninguém: comprem criptoativos, exponham-se a isso. Eu quero chamar a atenção para vocês da relevância desse mercado. E essa matéria aqui nos dá conta que a China atualmente é a segunda entidade que mais detém bitcoins em custódia, em grande parte também decorrente das apreensões feitas pelo governo chinês de criptoativos usados em atividades criminosas. Então, assim como no Brasil também, né? Quando a gente apreende bitcoins decorrentes de crimes de lavagem ou de crimes de estelionato, esses bitcoins ficam sob a custódia do Estado até serem vendidos, na China também. E esses bitcoins sob a custódia do governo chinês só perdem em números, em quantitativos de bitcoins, para a maior carteira da Binance, que é a maior exchange centralizada do mundo. Fala-se muito em investidores institucionais como a MicroStrategy. Se somar a MicroStrategy e os 3 investidores institucionais na sequência, o somatório total não chega ao número de bitcoins que o governo chinês tem atualmente sob custódia, mais uma vez, em razão dessas apreensões. Outra notícia interessante: China explora o potencial do blockchain para promover o desenvolvimento de tribunais inteligentes. Então, uma confusão que a gente tem que evitar também: associar criptoativo necessariamente a blockchain. Criptoativos são apenas a aplicação mais conhecida da tecnologia blockchain. Existem várias outras aplicações e a China tem sido precursora nessas outras aplicações, tá? Esse relatório aqui, chamado Opiniões, esse documento, tá, divulgado pelo Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, ele traz aqui uma série de objetivos e propostas para o emprego da tecnologia blockchain no sistema judiciário. Em primeiro lugar, né, se propõe a utilizar essa tecnologia para gerar dados à prova de adulteração, que não podem ser adulterados. Em segundo lugar, outras aplicações: viabilizar a circulação e aplicação de documentos e peças processuais, conectar procedimentos de mediação e julgamento, vincular julgamentos e procedimentos executórios e aumentar a eficiência dos procedimentos executórios. Tudo isso pode ser facilitado e viabilizado com a tecnologia blockchain. E veja, ainda que nós cogitemos do banimento dos criptoativos, a tecnologia blockchain fica. E aí a gente chega na grande pergunta, né? Eu falei isso tudo para quê, não é? O que cada um de nós tem a ver com isso? Esse é um ambiente novo. Vejam, tudo isso que eu trouxe para vocês são fatos dos últimos 2 anos, 3 anos no máximo. Antes de 2009, do Bitcoin, não se falava nada praticamente em criptoativos. O Bitcoin inaugurou essa nova categoria de ativos, lá em 2009. Qual que é o resultado disso? Quando falamos em autoridade no tema, nesse tema específico, em 90% dos casos, estamos falando de pessoas que começaram a estudar essa temática nos últimos 2 anos. E aí eu tiro meu exemplo pessoal como comparação. Eu fiz uma faculdade de Direito, depois fiz um mestrado em Direito Processual e acabei não fazendo doutorado, mas se eu tivesse feito um doutorado em Direito Processual, sabe qual que seria o resultado disso tudo? Eu iria estar no mesmo patamar de outras centenas de profissionais no Brasil que têm doutorado em Direito Processual. Então, esse aqui é um ambiente novo. As pessoas que largaram para se qualificar nesse ambiente, largaram há muito tempo. Quem correr vai chegar lá, consegue ainda se destacar nesse novo ambiente. Muito relevante, eu trouxe aqueles valores, não é para que a gente faça uma análise de que, é bolha, não é disso que se trata. O fato é de que é um ambiente muito relevante, e um ambiente muito relevante precisa de profissionais que se interessem por ele. E, por fim, poucos profissionais qualificados ainda. E quando eu falo em poucos profissionais qualificados, eu não estou me detendo a números absolutos, e sim a números relativos. Para um ambiente tão relevante que movimenta tantos recursos, temos poucos profissionais qualificados. 2 dados para vocês. Um deles: esse ano começaram a sair as primeiras pós-graduações no Brasil em criptoativos e blockchain. Semana passada, apenas semana passada, o MEC reconheceu a possibilidade de cursos de graduação em criptomoedas e blockchain.
O conjunto desses 3 fatores gera um mar de novas oportunidades, tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui, quem quiser me encontrar, tá, nas redes sociais, ou me mandar um e-mail, tem aqui o QR Code do meu e-mail, do Instagram e do YouTube. Agradeço mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra para você, Dr. Sóstenes. Muito obrigado. Muito obrigado ao Procurador da República, Alexandre Serra, por tão brilhante apresentação. Agradeço também por ter tratado a questão de forma bem dinâmica para cumprirmos o horário e o compromisso estabelecido. Muito nos honrou a participação. Obrigado, Procurador. Já retorno a palavra, então, cerimonial para dar sequência da forma que falamos. A palestra especial do presidente Michel Temer antes, logo depois, finalizaremos com o painel 4 do Acron. Muito obrigado.